Bem-vindo a todos. Esse é mais um episódio da SBS Convida a Sociologia na Quarentena. Hoje o nosso tema é violência na pandemia e nós temos entre os nossos convidados a professora Maria Estela Grossi Porto, a professora aposentada do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e membro do Núcleo de Estudos da Violência, o NEVES, da UNB. E o professor Sérgio Adorno, do Departamento de Sociologia, e coordenador do CEPID-PAPESP, Núcleo da Violência da Universidade de São Paulo. Tá? Então, hoje, a nossa questão é o seguinte: a violência aumentou na pandemia? Professora Maria Estela. Bom, boa tarde, Jacó e ao Sérgio. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Uma atividade da SBS sempre para mim é um prazer, porque eu não me canso de dizer, é a minha instituição do coração. Então, eu faço isso com muito prazer. Acho difícil responder a sua pergunta por um sim bem assim categórico ou um não. Eu acho que os dados ainda são dados, em termos estatísticos, em termos de confiabilidade, são dados que a gente poderia dizer ainda precários, talvez. Mas eu vou também deixar com o Sérgio essa parte estatística. Eu acho que talvez ele esteja mais com dados mais atuais do que os meus. Eu diria que, no que se refere à violência contra as mulheres, aí talvez violência doméstica, violência contra mulheres, talvez a gente tenha um pouquinho mais de condição de dizer, com um pouco mais de certeza, que tudo indica que aumentou, e esse aumento, eu acho que decorre exatamente desse contato mais íntimo em função do isolamento, e, nesse caso, também um certo temor por parte das vítimas de que elas não tenham onde fazer as denúncias, porque todas as instâncias, instituições protetoras estariam fechadas. Então, isso também acho que daria um pouco mais de respaldo ao agressor. E, no caso da violência contra crianças, por exemplo, é uma coisa também mais difícil, mas existem, inclusive, dados mostrando que houve uma diminuição, mas isso também eu acho que é uma coisa difícil de ser confirmado, porque essa diminuição pode decorrer algumas vezes de uma subnotificação, porque as agências do tipo escola, agências protetoras das crianças estão fechadas, e isso daí, às vezes, inviabiliza a própria denúncia. Mas eu acho que é muito precário, de qualquer modo, dizer com certeza sim ou não. Mas eu diria que a gente pode ter algumas hipóteses, e essas hipóteses são, talvez, no sentido de dizer que existem contextos, existem circunstâncias que podem potencializar e que eu acho que, de fato, estariam potencializando um aumento da violência durante a pandemia. Algumas delas, eu vou talvez começar, depois o Sérgio certamente terá outras características a comentar ou acrescentar, mas eu diria que, voltando um pouco àquela ideia do Sérgio Buarque de Holanda, em relação ao homem cordial, eu diria que o que a gente tem visto nessa pandemia é não o homem cordial que o senso comum gosta de nos apresentar, mas, sobretudo, o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, ou seja, aquela pessoa que, na precariedade, na incerteza, diante do medo, reage com o coração. E essa reação com o coração pode, sem dúvida nenhuma, ser uma reação na direção da violência. E, nesse sentido, eu acho que a pandemia ela escancarou algumas coisas que podem potencializar reações nesse sentido da violência. Eu acho que ela escancarou, por exemplo, a desigualdade social de uma forma assim,
que nunca deixou de existir, mas que nunca foi tão visível, eu acho. Ela também escancarou a precariedade de condições nas quais vive uma boa parte da nossa população, e isso daí levando aqui, de novo, eu vou insistir na angústia, no medo, na incerteza, na desesperança sobre possíveis políticas governamentais em relação à própria pandemia, levem também possam potencializar situações de violência. E aí, nesse sentido, eu acho que a discriminação, o racismo podem contribuir nessa direção. O que me parece também grave, e que eu acho que talvez seja importante mencionar, porque me parece, de fato, uma potencialização dessa violência, é que as políticas públicas têm ido numa direção que talvez não potencialize os valores da solidariedade, mas, ao contrário, eles têm ido numa direção de contribuir, na medida em que não existem políticas públicas voltadas a uma determinada população, e na medida em que a gente percebe, da parte dos próprios governantes, uma tendência a soluções, no caso, por exemplo, da falta de políticas, por exemplo, para a saúde, na falta de políticas para a área de segurança pública, as populações se veem um pouco entregues a si mesmas. Então, nas periferias, por exemplo, há um sentimento de desproteção muito grande e me parece, uma sensação de que o cidadão, cada vez mais, ele passa a ser o dono da sua própria segurança. Por exemplo, o contexto no fato de que há uma precariedade no sistema e na seletividade do sistema de segurança, do sistema penal, e da parte do governo, me parece uma demissão da sua condição de detentor do monopólio da segurança, do monopólio da violência. Eu preferia falar do monopólio. Vamos deixar em termos weberianos o monopólio da violência. Eu acho que, ao se demitir dessa condição, o governo, numa certa medida, ele dá à população essa sensação de que a segurança privada é a única forma de garantir a sua segurança. E, nesse caso, inclusive, a gente tem visto determinadas ações que vão no sentido, por exemplo, de valorizar as milícias. As últimas falas do governo, no sentido, por exemplo, de dizer que gostaria de ver a população armada, isso me parece um incentivo, sem dúvida nenhuma, à violência, num momento em que a pandemia acirra a precariedade, mas acirra também os conflitos. A gente tem visto, por exemplo, confrontos entre apoiadores, pró e contra o governo. São todas situações nas quais é difícil dizer, como eu disse, em termos de estatística, há um aumento, mas há uma potencialidade no sentido de aumento da violência. Eu acho que esse risco da desinstitucionalização ele vem de uma forma sutil, porque ele vem a partir de um viés, de um discurso cujo viés estamos do lado da democracia. Quando a gente ouve da parte do próprio presidente que a população deve se armar e queremos a população armada para evitar a ditadura, é um discurso que acaba por conseguir apoiadores na medida em que ele tem uma narrativa de que estamos apoiados pela democracia, estamos apoiados pela Constituição, frases do tipo
para tudo tem um limite, não vamos mais suportar, daqui para frente acabou, são frases que levam a esse clima de animosidade, a esse clima de pró e contra, de sim e não, e isso é, da minha perspectiva, uma condição de acirramento ou de potencial acirramento de situações de violência. E a gente vai muito naquela direção, ainda levando em conta esse risco da desinstitucionalização, a valorização de soluções autoritárias, a valorização, por exemplo, e o elogio de milícias. A gente vê isso pode contribuir para um aumento da violência policial. Há 1 ou 2 dias, aqui no Distrito Federal, a gente viu isso acontecer com policiais simplesmente espancando um cidadão que, a rigor, ainda não se esclareceu muito bem o fato, mas não se sabe bem, mas ele estava, talvez, fazendo algum tipo de arruaça ou alguma coisa assim, mas daí a ser jogado ao chão, espancado e levado realmente a uma condição de subhumanidade, eu acho que são sintomas de que há um conflito sutilmente espalhado no ar. E isso, por exemplo, em termos da população civil, não só de policiais, também foi em Brasília algo acontecido há 1 ou 2 dias atrás, uma morte, esquartejamento e o corpo encontrado dentro de uma mala enterrado. São situações que mostram que há cada vez mais um contexto de acirramento das contradições, um contexto de acirramento das desigualdades, e uma coisa que eu acho mais grave, que é determinados valores de solidariedade, determinados valores de cordialidade no bom sentido do termo, no sentido de prestar-se a ser solidário com, isso vem sendo substituído por alguma coisa bem do tipo cada um se responsabilize por si mesmo, e já que, entre aspas, entre aspas, porque eu estou repetindo palavras que eu ouvi hoje do presidente da República, a morte é o destino de todos, alguns são mais passíveis de morrer do que outros, e, nesse sentido, são mais matáveis, como já diria o Agamben, e, nessa medida, isso também me parece potencialmente um fator de acirramento de violência. Obrigado, Estela. Agora eu passo a palavra para o professor Sérgio Adoro. Bom, boa tarde também a Estela e ao Jacó, né? Quero agradecer o convite. Eu acho essa iniciativa uma iniciativa excelente. Eu acho que é papel das nossas associações colocar o conhecimento, o debate à disposição de um maior número de pessoas interessadas, né? Para além do mundo propriamente dizendo acadêmico, né? E, claro, tal como a Estela e você também, tenho muita simpatia por ser uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Sociologia, que muitos aqui de nós ajudou muito a construir, a se fortalecer, né? Então, me sinto muito, muito honrado desse convite. Eu, no fundo, não tenho discordâncias, assim, a respeito do que a Estela falou. Talvez o que eu vá falar, eu vou acentuar algumas questões que também me parecem muito... A Estela já deixou entrever na fala dela que, na verdade, quando a gente faz essa pergunta se a pandemia teria agravado o cenário da violência, a gente tem que sempre se perguntar de que violência nós estamos falando, né? Porque nós sabemos que há múltiplas formas de violência. A violência é um fenômeno polissêmico, né? Não só
em termos dos fatos, né, mas também em termos das suas significações, do seu alcance, da capacidade das pessoas serem mais ou menos tolerantes a certas atitudes que elas podem, muitas vezes, até considerar não violentas e normais. Não é? Então, é um fenômeno difícil de a gente responder diretamente essa pergunta por causa disso. Quer dizer, se fosse pensar hoje em termos das múltiplas formas, né, eu teria que pensar não só aquilo que, em geral, está na consciência pública, não é? Muitas vezes, quando você fala em violência, você pensa na criminalidade, na delinquência, você pensa nos homicídios, você pensa nos roubos, não é? Você pensa, na verdade, numa certa configuração da violência, não é? Mas nós sabemos, né, que a violência doméstica, chamada violência doméstica, não é um conceito, em certo sentido, muito amplo, não é? Mas que vitimiza principalmente mulheres e adolescentes, não é? Ela tem vamos dizer, uma contextualização, toda uma construção social que é muito diferente, por exemplo, de você ser vítima de um roubo transitando pelas ruas, não é? Então, a pergunta tem que ser sempre relativizada, não é? Por outro lado, a gente também tem sempre que pensar o seguinte: quando nós falamos em violência, nós sempre pensamos atores, pensamos meios e pensamos o cenário mais abrangente, não é? Sempre, quando se fala em violência, a gente pensa quem são os agressores e quem são as vítimas, e como se estabeleceram essas relações a ponto de um conflito social ter convergido, por exemplo, para um homicídio, por exemplo, né? Agora, há uma outra maneira de tocar a questão da violência, que nem sempre é mais fácil de mensurar, que é, na verdade, a violência social decorrente, né, vamos dizer, do agravamento da desigualdade social, né? Nós sabemos que, para muitos de nós, cidadãos instruídos, de escolaridade superior, né, com uma ocupação definida, não é, com uma vida razoavelmente estabilizada, a proteção em relação à segurança é muito diferente daqueles jovens ou daquelas pessoas que habitam os chamados bairros que compõem as grandes periferias das nossas metrópoles, né? Então, a violência é uma forma de desigualdade, não é? E saber medir o quanto a desigualdade agrava a violência e o quanto a violência, na verdade, agrava esse cenário de desigualdade, é sempre um problema que tem que ser estudado, avaliado, não é? Então, essa é a minha primeira observação que eu queria colocar, porque a gente tem que, de alguma maneira, ponderar em torno desses fatos, em torno das modalidades de violência que estão em discussão, né? A outra coisa que eu gostaria de falar, e a Estela também já me antecipou, quer dizer, há um problema para a gente responder essa pergunta por causa da natureza dos dados, né? Então, por exemplo, nós estamos tendo agora, ainda que de uma maneira insatisfatória, os dados da evolução dos casos de contaminação, internação, de mortes, né? E estamos vendo, por exemplo, no caso particularmente de São Paulo, uma maior concentração de casos que vai aparecer nas chamadas aglomerações urbanas próximas ou pertencentes à chamada periferia da grande região metropolitana de São Paulo, né? O que significa? Significa que deve haver uma correlação, por exemplo, entre, né, desigualdade e maior vulnerabilidade à contaminação, né? Agora, no entanto, os nossos dados de violência, eles nunca estão totalmente atualizados. Então, por exemplo, os dados de homicídio que o Monitor da Violência recentemente publicou, ele vai até março. Quer dizer, março é quando começa, na verdade, a curva ascendente dos casos de contaminação e dos desfechos em óbitos, né? Então, não tem uma defasagem, quer dizer, eu não tenho como dizer que, pelas tendências que vinham acontecendo do ano passado para cá, certamente isso vai ser afetado ainda mais pela pandemia. É possível que sim, a minha hipótese é que não dá para divorciar
esses dois fenômenos, mas o quanto e qual o impacto ainda é muito difícil de ser respondido, justamente por causa dessa defasagem e também por causa de que você tem fatos muito diferentes a serem mensurados, né? Bom, feita essa observação inicial, eu acho que vale a pena pensar em algumas circunstâncias. A pandemia, ela colocou para todos nós, vamos dizer, uma realidade imperativa, que é a do isolamento, né? O isolamento é uma medida de proteção à saúde, né? Mas também tem os seus efeitos sociais, né? Nós sabemos que em aglomerados urbanos, bairros, onde você tem uma grande concentração de habitações com elevada densidade de moradores por habitação, você tem uma tendência maior a conflitos, né? E muitas vezes conflitos que resultam em desfechos fatais. Lá no Núcleo de Estudos da Violência, há muitos anos atrás, nós fizemos um estudo e a correlação era muito forte, muito positiva, né? As taxas de homicídio eram sensivelmente maiores nos lugares onde a densidade demográfica por habitante nos bairros, né, sobretudo nesses bairros que compõem a periferia, eram extremamente elevadas, né? Então, o que você tem aí? Você tem um ambiente que a gente poderia dizer de estresse emocional e social, né? Então, em toda a família, em todas as relações, nós sabemos que há tensões, há momentos de crise, há momentos, né? Mas, de certo modo, o ambiente, ele tende a frear os impulsos, vamos dizer assim, mais agressivos, mais violentos, né? Ora, se você está num ambiente que essas condições não são presentes, é possível que os conflitos se agravem e, sobretudo no caso da chamada violência doméstica, é possível que essa relação seja uma relação passível de ser comprovada por dados e por investigações empíricas. Eu queria fazer aqui um pequeno paralelo com o famoso estudo nosso, um dos estudos fundadores da sociologia, que é o suicídio de Durkheim, né? O Durkheim se perguntava lá no seu estudo, com a sua sagacidade intelectual, né, que, ao contrário do que nós pensávamos, as taxas de suicídio eram maiores no verão do que no inverno, né? Em geral, a gente pensa que no inverno as pessoas estão mais dentro de casa, deprimidas, etc., então a tendência seria maior para o suicídio. O Durkheim mede as estatísticas e a distribuição, isso, das variações sazonais, e descobre que elas são mais frequentes no verão, né? E qual é a explicação que o Durkheim dá? É uma explicação interessante. No verão, os dias são mais longos, e à medida que os dias são mais longos, você tem maior número de contatos com as pessoas. Então, você tem o que ele chama de um estresse do contato, quer dizer, é como se você fosse alargando a possibilidade das relações sociais até o máximo possível, né? E ele estabelecia, então, uma relação aí. Claro, é uma explicação sujeita a muitas demonstrações estatísticas, dados qualitativos, etc., mas é uma hipótese que, num certo sentido, a gente não pode deixar de lado, não é? A outra questão que eu acho que a Estela também já antecipou, não é? É muito difícil falar sobre violência, não é? Qualquer que seja a sua modalidade, sem pensar naqueles que detêm o monopólio da violência, ou seja, que devem utilizar a violência no sentido tão somente de garantir a existência e os direitos à segurança de maior número, não é? E nós sabemos que, historicamente, no Brasil, esse monopólio nunca foi efetivamente conquistado, não é? Não quer dizer que na Europa, nos Estados Unidos, ele efetivamente tenha sido conquistado, mas, como diz o Max Weber nos seus ensaios, né, nessas sociedades vamos dizer, do hemisfério norte, o que se conquistou foi a pretensão do Estado ao monopólio estatal da violência. Quer dizer, a ideia de que o Estado pode dizer: nós podemos utilizar da violência legalmente regulamentada com o objetivo de manter a paz, de manter a segurança de maior número, né? Aqui nós não temos isso, né? O que nós temos aqui muitas vezes é o chamado a uma violência gratuita
e muitas vezes, não é, utilizada na esfera da vida, das relações privadas, das relações civis, como uma forma de imposição da vontade de uns contra a vontade de outros. Não é? Então, a questão do comportamento das agências encarregadas de controle social, e particularmente das polícias, durante esse período da pandemia, é um assunto que nós temos que examinar com cuidado. Né? Nós temos visto, são notícias que estão aparecendo, não é? Não quer dizer que as notícias vão necessariamente revelar uma regularidade, não é? Mas a gente tem visto muitas vezes que tudo parece sugerir que há uma espécie de recrudescimento da violência policial. Não é só no Rio de Janeiro, mas é no Brasil inteiro, e também em São Paulo. E é uma violência que é empregada em situações as mais inusitadas possíveis, e muitas vezes com o uso da força desproporcional à suposta ameaça de quem quer que seja. Então, isto é alguma coisa que, durante a pandemia, pode eventualmente estar sendo exacerbado, mas isso a gente precisaria também avaliar, discutir, verificar melhor se essas relações são realmente relações que podem ser correlacionadas e se eventualmente há uma relação de causalidade entre uns e outros. Eu quero também aproveitar essa oportunidade para lembrar uma questão que a Estela colocou aqui, com relação às crianças, Quer dizer, neste caso das crianças, como a própria Estela colocou, a subnotificação é flagrante, Porque as agências que normalmente informam casos de violência são as escolas, não só, mas a escola, na família também, mas a família, em geral, tende a proteger os casos internamente. Em geral, a criança sofre maus tratos e esse caso não é levado ao conhecimento da autoridade, por exemplo. Então, é bem possível que esteja havendo um recrudescimento de violência, mas ela não possa estar sendo captada neste momento, ela não é visível e não é registrada. E eu diria, vamos dizer, falando um pouco com um aspecto que a Estela já colocou, é que isso reforça esse sentimento de muitos moradores da periferia, que mais do que se sentirem não protegidos, é de abandono. A palavra abandono tem aparecido com muita frequência, eu estou muito impressionado como vários moradores da periferia se sentem, eles dizem, abandonados. E o que é? A sensação de abandono é uma sensação que vai desde a esfera, mais propriamente dizendo, social, institucional, ou seja, as instituições não estão cumprindo as tarefas de proteção que elas têm que cumprir, mas também o sentido, propriamente dizendo, emocional e psíquico. Ou seja, quando você está abandonado, você se sujeita a qualquer coisa, Você se sujeita a qualquer discurso, a qualquer apelo, Inclusive o uso da violência. Então, essa semântica do abandono, eu acho que é um tema que nós não vamos poder perder de vista como sociólogos. Entender melhor qual é o seu significado, qual é o seu alcance, qual é o seu impacto. Eu acho que se a gente quer pensar uma forma de conter a violência, e sobretudo em cenários que possam agravá-las, como, por exemplo, pode ser o cenário da pandemia, nós temos que lidar com essa questão do abandono. Nós temos que reconstruir os laços de pertencimento social. O que significa uma série de coisas. Significa repensar o funcionamento das instituições, a finalidade das políticas sociais, e significa que nós vamos ter que pensar como uma política a ser seriamente levada em consideração, que é justiça social. Se não houver justiça social, nós não vamos ter paz. Se nós não tivermos paz, nós não vamos ter condições de ter uma sociedade republicana, democrática, baseada nos direitos humanos, baseada na proteção, na justiça. Então, é um pouco isso. Talvez eu tenha extrapolado também um pouco o meu tempo,
Mas eu acho que esses são os temas iniciais que eu colocaria também em discussão. Obrigado, Sérgio. Eu só vou fazer um pequeno comentário e queria que vocês repercutissem um pouco, que em cima do que vocês falaram, eu gostaria de acrescentar o seguinte. Bem, nesses últimos tempos, e não necessariamente a partir do começo da pandemia, né, mas nesse último ano, nós tivemos um acirramento de uma crise política, certo? A partir do momento que você tem o governo federal, o controle do governo federal por um grupo que ostensivamente coloca, como acho que a Estela fez referência, a questão da violência de uma forma legitimada, ou seja, as pessoas devem cuidar de si próprias, tá? As pessoas devem se armar para cuidar de si, porque o Estado não vai fazer isso, tá? E, ao mesmo tempo, você tem todo um discurso que favorece, por exemplo, um conflito não daria para falar um conflito de classes, mas que mostraria concretamente uma perspectiva de classe na qual o pobre ele é um problema a ser eliminado, tá? Junta-se a isso uma politização crescente das polícias, tá certo? E uma impressão, eu acho que vocês que estudam isso são muito mais consistentes para falar sobre isso, uma impressão de que, efetivamente, essa polícia que bate no pobre, ela tem uma certa legitimação. Por exemplo, pobre é para isso mesmo. Então, eu quero dar um exemplo para ilustrar um pouco o que eu estou falando. Esse recente assassinato nos Estados Unidos de um negro pela polícia, que criou toda uma comoção social, criou uma comoção social muito grande aqui também, tá? E, ao mesmo tempo, você tem o seguinte, nós temos no dia a dia morte de milhares de pessoas nas periferias, assassinados, a maior parte negros, mas não só negros, certo? Isso não comove, percebe? Dá a impressão que isso é natural, tá? Então, como é que vocês veem um pouco isso? De um lado, que concretamente é uma espécie de legitimação, e que o governo federal está, digamos assim, botando fogo na fogueira, tá certo? No sentido de explicitar concretamente do lado que ele está, certo? E, ao mesmo tempo, fazendo com que essas coisas que aconteçam elas sejam naturalizadas, certo? E que me dá a impressão também que reflete uma percepção da população acerca de que isso é normal. A periferia, percebe, ela sofre, ela sempre apanhou, a ditadura nunca acabou na periferia, pelo contrário, a polícia sempre foi violenta, percebe? Quando a gente fala em valores republicanos, não sei, eu fico com a impressão de que parece que eles concretamente nunca se consolidaram entre nós. Então, eu tenderia a dizer, Jacó, que para comentar essa sua intervenção, eu voltaria um pouco no que o Sérgio colocou, que é o fato de que realmente a sociologia, ou nós sociólogos, temos que repensar seriamente a questão dos valores que estão sendo legitimados hoje na nossa sociedade. E se a gente se lembra, por exemplo, do conceito do Machado de sociabilidade violenta, eu acho que explica muito do que está acontecendo. Eu acho que as nossas relações sociais, quando eu digo as nossas, de parte considerável da população, elas estão cada vez mais se organizando na e pela violência, e de uma forma que, de fato, tem ganhado áreas de legitimidade. Eu acho que repensar esses valores, eu acho que esse recrudescimento da violência, e não é só no sentido de uma violência policial, porque eu acho que também, quando a gente fala em violência policial, a gente pode correr o risco de uma certa injustiça, porque os policiais, se a gente fala em estresse e estresse social,
decorrente da pandemia, os policiais estão sob esse estresse. Então, há uma certa situação bastante contraditória, porque, num certo sentido, eles realmente têm demonstrado que aqui e ali recrudesceram em termos da violência. Mas, por outro lado, eles estão profundamente estressados, para usar, de novo, o que o Sérgio chamou a atenção em relação à população como um todo, e vulneráveis. A gente está vendo como não há proteção, equipamentos de proteção individual, como eles também estão se contaminando. Se a gente pensar na situação dos presídios, que é uma situação absolutamente escabrosa, porque ela está levando realmente, aqui no Distrito Federal, os dados só fazem aumentar em relação à contaminação dos presos, mas também dos agentes penitenciários. Então, eu acho que a verdade é que nós estamos realmente, eu diria que esse recrudescimento ele tem ganhado áreas de legitimidade. Eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos e que repercute, eu acho que está repercutindo aqui, é porque há hoje um maior despudor, eu diria, por setores da população em assumirem claramente determinados. Chamar de valores é absolutamente incompatível, mas determinadas crenças de que a sociedade é isso mesmo, quer dizer, alguns têm que morrer, alguns, então, que sejam os mais desfavorecidos, e que, levando isso ao extremo, você poderia até dizer, funcionalmente resolve alguns problemas. Eu acho que existem pessoas que talvez não cheguem a expressar isso com tanta clareza, mas que acabam indo um pouco nessa direção. E aí, voltando um pouco à questão da pandemia, o Sérgio Adorno comentou a questão do estresse pelo excesso de pessoas convivendo no mesmo espaço, com poucas condições de higiene, mas não só de higiene, como de lazer, de distanciamento, tudo isso. Eu diria que isso também sai um pouco do contexto só das famílias e vai para as ruas. Eu acho que as aglomerações, se a gente vê um pouco melhor o contexto das nossas periferias, das aglomerações, não está havendo isolamento. Talvez pela própria incapacidade de permanecer dentro de casa num contexto tão estressante, pessoas com tantas precariedades e acabam indo às ruas. Então, esse ir às ruas não acaba tem um pouco, eu acho, da forma como é captado o discurso governamental pró-flexibilização. Então, acho que vai um pouco nesse sentido. Mas também vai um pouco no sentido de respirar quem não está conseguindo, dentro de casa, esse tipo de respiração. Então, eu acho que isso agudiza incrivelmente o contexto. Nesse caso, são os efeitos sociais, como diz o Sérgio, isso agudiza muito o contexto da violência. Eu acho que, com isso, e com essa forma essa politização que você coloca das polícias, é uma politização que é institucional, inclusive, porque não só os nossos espaços de segundo, terceiro escalão de várias instituições e instâncias governamentais estão ocupadas por policiais, mas o legislativo está ocupado por policial. Então, há uma agudização dessa politização e, em termos das aglomerações, eu diria que, ao perceber, entre aspas, que existe, da parte de muitos setores da população, essa ideia de que, eu diria que o novo normal inclui a violência para muitos e muitos setores da população. E, nesse sentido, eu tenderia a dizer que o que está acontecendo eu chamaria de uma reciprocidade perversa entre o que o governo está oferecendo em termos de formas não legais e alternativas de resolução de conflitos e o que a sociedade, ou setores da sociedade, porque não é a sociedade como um todo, também está desejando. Então, acho que aí existe
essa reciprocidade que eu chamaria perversa. E aí, quase que numa perspectiva de dar algum título para isso, algum nome a isso, eu diria que a gente está caminhando para uma república deliberante, não, como é que é o nome? Uma república de beligerância, beligerante, portanto. Eu acho que a gente vai caminhando um pouco nessa direção, com o apoio de setores importantes da população, e aí eu diria em vários níveis, em vários níveis e situações socioeconômicas. Quer dizer, não só as camadas que sofrem na pele, né, a falta de isolamento, a impossibilidade de isolamento, as dificuldades, a fragilidade de estar nos hospitais e não conseguir uma vaga, tudo isso aumentando esse potencial de estresse, mas eu acho que setores e camadas médias, camadas afortunadas, digamos assim, se a gente pensar em termos únicos, exclusivamente econômicos, estão também levando em conta, aumentando, eu diria, esse discurso da beligerância. Não sei se comentei um pouco na direção do que você queria e passo ao Sérgio, porque acho que o nosso horário já está se esgotando, né? Mas eu queria só chamar a atenção para uma coisinha. Eu tenderia a dizer que, infelizmente, o que vem nos acontecendo é o contrário do que muitos de nós, e quando eu falo muitos de nós, eu me coloco, eu, inclusive, imaginava, em concordância com o Norberto Elias, que estaríamos caminhando para um processo civilizatório. Eu não sei se o Sérgio Adorno se lembra daquela famosa SBS aqui de Brasília, em 97, quando eu fiz, junto com ele e o Machado, participei de uma mesa na qual eu estava extremamente otimista e dizendo: somos parte, o Brasil é parte desse processo civilizatório e isso daí tende a crescer. Vendo recuadamente agora, me examinando, digamos assim, eu tenderia a dizer que hoje, face ao que a gente está tendo condições de perceber, e as análises vão demorar muito ainda para acontecer, mas eu tenderia a dizer que, ainda com o Norberto Elias, nós estamos caminhando para uma daquelas ilhas de descivilização. Obrigado, Estela. Eu também estou com você nesse aspecto. Eu acho que nós estamos no momento de um processo descivilizatório, como Elias comentava mais atrás. E certo. Aí, quando isso acontece, só uma coisa, a desesperança, ela é uma fonte potencial de violência. Acho que a Estela colocou vários temas em discussão. Eu também concordo inteiramente, com aquela análise do Elias, está nos alemães, os chamados processos descivilizatórios, quer dizer, momentos... Eu acho que nós estamos atravessando um agudo processo descivilizatório. Eu queria fazer alguns comentários, talvez até estimulado pelo que a Estela falou, pelo que o Jacó também já mencionou, e lembrar algumas coisas, quer dizer, a sociedade brasileira é uma sociedade plena de paradoxos, não que outras não sejam, mas é que os paradoxos são complexos porque eles se combinam entre si e passam por inúmeros universos simbólicos, religiosos, morais, e vai por aí afora. Tudo é retraduzível e tudo é traduzível em sentidos próprios a grupos determinados, toda essa confusão sobre o que é democracia, o que não é democracia, que eu posso armar o povo e ser democrático, quer dizer... Então, vamos dizer, essa melange, na verdade, de valores que, em princípio, seriam antagônicos, torna a sociedade brasileira cada vez mais paradoxal. Então, é paradoxal que a gente tenha que chamar a atenção da violência da polícia e, ao mesmo tempo, tenha que reconhecer que a polícia trabalha nas piores condições de trabalho possíveis. Salários baixos, condições inadequadas.
permanentemente também submetidos ao perigo, não é? São, ao mesmo tempo, treinados para respeitar a lei, mas, ao mesmo tempo, são estimulados a fazer a guerra, não é? Então, é complicado, não é? Quer dizer, é difícil a gente querer dizer o seguinte: a polícia é um mal, quando, na verdade, não é? Ela também está imersa em péssimas condições para o exercício das suas funções que se espera que ela exerça, não é? Então, a minha pergunta é basicamente: a gente não pode esquecer que a polícia é parte desta sociedade. Então, a pergunta que nós temos que fazer: que sociedade é esta que, ao mesmo tempo que condena a violência, apoia o uso da violência, não é? E, em circunstâncias muito determinadas, escolhe alvos, não é? Então, jovens, negros, moradores da periferia, com sinais externos, não é? Que são traduzidos como não pertencimento ao lado, vamos dizer, respeitável da sociedade, não ter vínculos com o mundo material, não ter vínculos com o mundo do trabalho, não é? Então, essa sociedade o tempo todo é isto, né? É uma sociedade que se debate internamente com esses paradoxos. Para vocês terem uma ideia, eu lembrei duas coisas importantes aqui. Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, e eu trabalhei com os materiais de século XIX, eu peguei muito a discussão sobre a transição do escravismo ao trabalho livre no Brasil, né? E fiquei impressionado como uma parcela de liberais eram absolutamente contra a escravidão, né? Porque eles eram a favor do trabalho livre, né? E eu me lembro de uma frase do Campos Salles, no final, já mais ou menos próximo do processo enfim, da abolição da escravatura, em que ele disse o seguinte: olha, o nosso problema não é mais o escravo, o nosso problema é o trabalhador livre. Bom, eu fiquei muito impactado com essa frase e fui tentar entender por que era isso. Porque o trabalho escravo é propriedade, tá certo? E era um tipo de propriedade que, na verdade, era incompatível com o capitalismo que estava se formando, né? Ora, mesmo que com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil nós tenhamos superado materialmente a ideia de que uns sejam propriedade de outro, no universo simbólico, a ideia de que uns pertencem a outros permaneceu no nosso horizonte. Então, há corpos que podem ser manipuláveis, há corpos que podem ser violentados, não é? Isso acontece com as mulheres, acontece com as crianças, isso acontece com os pobres, não é? Então, é uma questão muito complexa. Quer dizer, eu não acho que isso aqui é só uma sobrevivência do passado, mas é uma atualização do passado no presente, não é? Quer dizer, a gente pode, muitos de nós, nas pesquisas, se surpreende com frases do tipo assim: o meu motorista, né, a minha trabalhadora doméstica, né, o meu ministro, tá certo? Que é a ideia da propriedade, né? Então, essa ideia de que o mundo moderno é um mundo em que as relações privadas foram se diferenciando cada vez mais das funções públicas, aparece aqui completamente embaralhado. Então, é uma sociedade muito difícil de lidar, porque ela não tem, né, esses valores modernos, vamos dizer assim, tão consolidados. O outro aspecto que eu queria chamar a atenção, para poder chegar um pouco mais próximo da conclusão, eu estou começando uma pesquisa nova e resolvi reler um pouco mais a literatura sobre o que define os nossos tempos, né? A gente, no passado, falava muito do espírito de uma época, mas nunca nós definimos muito claramente o que era esse espírito de uma época. E agora nós estamos vendo que o problema, por exemplo, da radicalização, da polarização, não é? Esse problema racial, não é exclusivamente brasileiro, embora aqui tenha as suas singularidades dramáticas, não é? Então, eu resolvi voltar na literatura. E, numa das conferências da SBS, no último congresso, aquela socióloga australiana, se não me engano, fez uma menção ao livro do Mannheim, Diagnóstico do Nosso Tempo. E eu resolvi voltar a estudar o Mannheim, né? E o Diagnóstico do Nosso Tempo, na verdade, é um livro de
é uma coleção de conferências que ele fez, ensaios, não é bem um livro propriamente dito. Mas ele tem um pequeno ensaio, o livro todo é interessante, mas ele tem um pequeno ensaio sobre como é que funcionava a propaganda nazista, né, como é que era a propaganda nazista. E ele vai mostrando uma coisa fantástica, que a propaganda nazista, ela insistia o tempo todo em anular o indivíduo e priorizar o enraizamento do indivíduo em grupos determinados, né? Então, toda a política era para o indivíduo não se reconhecer como tal, ou seja, não ter autonomia, né? Ele só poder pensar no outro. Como ele vai ficando isolado, ele vai ficando desesperado, e como ele vai ficando desesperado, ele tem que aderir a alguma coisa, né? Então, ele vai aderir a palavras de ordem, ele vai aderir a mitos, ele vai aderir a coisa. Só que neste processo, vai se revelando algo que eu fiquei absolutamente impressionado. É o que ele chama de processo de infantilização psíquica da população. Quer dizer, todos são tratados como crianças a serem arrebanhadas, a serem conduzidas, né? E todo mundo, na verdade, vai virando rebanho e massa, né? E ele aí cita vários casos, cita várias situações, etc. Eu estou um pouco impressionado com essa história da infantilização, porque vários símbolos que nós estamos vendo agora neste momento, que são símbolos de poder arbitrário e de uso da violência, apelam para símbolos infantis. Então, vou dar um exemplo para vocês, essa coisa do tomar o leite pelos supremacistas brancos. Tomar leite é a coisa mais maternal possível e imaginável. É um vínculo da criança, dependendo da mãe, que é muito forte. Então, se a gente começar a construir essa ambiguidade, essa coisa, a gente vai entender por que essa sociedade foi encontrando, não é, os seus caminhos de polarização, não é? Foi encontrando as suas formas de polarização. Infelizmente, não é, a pandemia acabou, em certo sentido, fermentando esse clima de polarização e de, não é, quer dizer, essa oposição entre ciência, não ciência, entre o que é certo e o que é errado, como eu devo me conduzir, como eu devo ser conduzido, não é? E, claro, a fala da violência, ela passa a ser uma fala que reclama legitimidade. Eu aprendi com Hannah Arendt que violência nunca é legítima, né? O que é legítimo é o poder, e o modo como o poder é construído, né? Mas a violência não é legítima, né? Ela só é legítima quando ela destrói o passado, mas ela não é capaz de construir o presente, né? Então, para mim, o que nós temos de grave agora é que esse ambiente, né, da pandemia criou essa possibilidade de se ir construindo as bases de uma nova legitimação da violência, o que para mim é muito grave e é um problema que eu acho que isso pode percorrer gerações e vai ser muito difícil de lidar com ela. E só complementando, Sérgio, eu acho que isso que você chamou de infantilização psíquica, eu acho que está muito ligado, a gente está falando de legitimação da violência, eu chamaria de também, estaria existindo uma deslegitimação da ciência. Então, o que está acontecendo é que essa deslegitimação que leva as pessoas a seguirem a tal ideia de serem gado, tudo isso está, eu acho, ligado a uma total incapacidade de visão crítica. Então, é quase nessa... tudo isso que você está dizendo, levando, por exemplo, a uma ideia de que as pessoas estão tão angustiadas que estão buscando e pedindo alguns mitos, alguns salvadores. E aí, isso daí é uma coisa que é grave também, porque se você está buscando isso e não consegue ter um mínimo de espírito crítico para separar determinados contextos, discursos, falas, de evidências, de situações empíricas concretas, eu acho que a gente cai num risco muito grande. No caso da violência, você chamou a atenção, eu acho que a gente, só para fechar, Jacó, eu acho que nós falamos, você falou, eu não falei nada, da importância de pensar a violência simbólica. Eu acho que nós estamos tendo agora
determinadas manifestações de violência simbólica que são muito fortes e que estão sendo agravadas. Eu me lembro também, em termos de uma pesquisa que eu fiz há mais tempo atrás, que as pessoas, em termos por exemplo, se você perguntasse sobre a violência em termos teóricos, todos são contra. A mínima demonstração de que eu e os meus estamos em risco leva a uma legitimação da violência imediata. Então, isso são situações que nós estamos convivendo e que eu acho que nos deixam muito fragilizados enquanto nação. É triste dizer isso, mas eu acho que é uma verdade. Jacó, só falar um segundinho, mas não vou... É só para lembrar uma coisa. Quer dizer, nós estamos na era de uma profunda perturbação nas relações entre verdade e mentira. Eu já tinha chamado a atenção para isso. É verdade. Ok, pessoal, obrigado, Sérgio, obrigado, Estela. Foi ótima a nossa discussão, eu acho que a gente poderia continuar aqui o resto da tarde, da noite, que essa discussão é super interessante, super atual, tudo isso que nós estamos enfrentando. Eu gostaria também de destacar que a professora Estela e o professor Sérgio foram um dos reorganizadores da Sociedade Brasileira de Sociologia, foram presidentes da SBS e construíram concretamente a nossa associação. Acho que dentro desse quadro hoje, a sociologia, como vocês têm acompanhado, também tem sido violentada simbolicamente a partir das falas do poder, tá? E que nós estamos em mais um momento de resistência, concretamente, frente a tudo que está vindo. A pandemia é um dos nossos problemas hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês dois de participar desse SBS Convida,